Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante e, olha, cheio de esperança: a solução para o pecado e a vitória que a gente pode encontrar em Cristo. E antes da gente começar de verdade, um recado muito especial. Esse estudo é dedicado com muito carinho para vocês, alunos do 9º ano do Colégio Adventista de Cariacica. Em nome do seu professor, Rodrigo Lacerda, sintam-se em casa, tá bom? É uma alegria ter vocês por aqui para a gente explorar esse assunto juntos. Certo. Então, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema, não é mesmo? E que problema é esse? Bem, é uma condição que afeta absolutamente todo mundo, sem nenhuma exceção: o pecado. O apóstolo Paulo é super direto sobre isso. A força dessas palavras é impressionante, né? Não há justo nenhum sequer. Isso é muito forte porque, no fim das contas, coloca todo mundo no mesmo barco. A questão aqui não é separar pecadores de pessoas boas, mas entender que essa é uma realidade que faz parte da condição de todo ser humano. Mas de onde isso veio? Como é que tudo começou? Pensa nisso como se fosse uma reação em cadeia, sabe? Tudo começou com aquela escolha que Adão e Eva fizeram lá no Éden. A partir dali, o pecado foi se espalhando, quase como um vírus, por toda a humanidade. É como o nosso material descreve: a gente acabou herdando uma espécie de DNA que já vem contaminado por essa natureza. E aí, diante de um problema tão grande assim que atinge a todos, será que esse era o fim da história? Felizmente, a resposta é um grande não. E agora que a gente chega na parte mais incrível de todas, a solução de Deus, o seu plano de resgate para cada um de nós. E tem um detalhe aqui que é simplesmente fascinante sobre o amor de Deus. Ele não foi pego de surpresa. O plano da salvação, a solução para o pecado, já existia antes mesmo do problema aparecer. Quer dizer, Deus não estava reagindo a uma crise, ele já tinha a resposta pronta. E, gente, isso muda tudo. E o coração desse plano, a grande solução, foi o sacrifício do seu próprio filho, Jesus. Ele veio a este mundo, viveu uma vida perfeita e, no fim, morreu na cruz em nosso lugar. A morte dele foi como quitar uma dívida que era nossa, nos dando de volta o direito de viver uma vida livre da condenação do pecado. Ok, a gente já viu que o plano de Deus é completo, é grandioso. Mas a pergunta que fica é: como essa vitória se torna algo real na nossa vida, no nosso dia a dia? É isso que vamos ver agora, como essa verdade tão grande se transforma numa experiência pessoal. E para nos ajudar a entender essa parte mais prática, o nosso material conta a história do Eduardo. Ele era um jovem que, ao ser convidado para uma reunião, descobriu que essa tal vitória sobre o pecado era algo totalmente acessível. A jornada dele acaba funcionando como um mapa para a gente. Então, o ponto crucial é esse aqui. A vitória acontece através de alguns passos que são, ao mesmo tempo, bem simples e super profundos. Primeiro passo, confessar. É ser totalmente honesto com Deus sobre as nossas falhas. Segundo, acreditar. É aceitar de coração que o perdão que Jesus conquistou é pra gente. E terceiro, viver. É pedir a ajuda de Deus todos os dias para mudar e para colocar esse amor em prática. E olha, para quem se interessou e quer ir ainda mais fundo nesse caminho, fica aqui uma recomendação de leitura excelente: o livro Caminho a Cristo. É um livro que detalha essa jornada de fé de um jeito muito claro e que pode ser transformador. Fica a dica. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou hoje, vamos guardar estas 3 ideias principais, beleza? Primeiro, o pecado é uma realidade universal, ninguém ficou de fora. Segundo, a solução de Deus em Jesus é perfeita e já foi dada a nós. E, talvez o mais importante, terceiro, a vitória se torna real na nossa vida através de uma decisão pessoal e diária. E assim a gente chega ao fim do nosso estudo de hoje. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até o final. Não se esqueçam de curtir e comentar aqui embaixo o que acharam. Até a nossa próxima aula.